Apesar do dragão do protagonista haver se tornado uma garota, parece que isso não chegou a surpreendê-lo, e enquanto olhava sua janela de habilidades ou algo parecido com isso, descobriu que ao domar com sucesso seu primeiro dragão, todas as habilidades que antes estavam bloqueadas, agora haviam sido liberadas. A habilidade Inspiração de Dragão aumentava os atributos tanto dele mesmo quanto de seu dragão em 30%, e esse aumento facilmente ultrapassava um buff da classe Sacerdote. Tinha outra habilidade também que ele poderia transformar um de seus braços em uma garra de dragão, e ele chegou a comentar que esses atributos que agora ele possuía eram 5 ou 6 vezes maiores do que uma pessoa comum. Ou seja, mesmo que ele pessoalmente resolvesse agir ao invés de chamar seu dragão para poder fazer o trabalho, ele ainda poderia lidar com todos que estivessem no mesmo nível que ele. Olhando melhor as habilidades de seu dragão, ele estava somente no nível 1, mas ainda assim já era muito poderoso, o que deixou o garoto impressionado, já que se no nível 1 o dragão dele já estava tão forte assim, ele sequer poderia imaginar o quão forte ele seria quando estivesse em níveis mais altos. Além disso, tinha uma habilidade chamada Conexão Sanguínea, que diretamente dobrava todos os atributos do jovem protagonista, o que não era à toa que ele estava se sentindo muito mais forte após domar o seu dragão. Era esperado que uma profissão oculta fosse tão poderosa, e não importava quão forte uma profissão oculta possa ser, eles não tinham nenhuma chance contra aqueles da raça de dragão. Sem sombra de dúvidas, um domador de dragões era a classe mais poderosa, mesmo entre as ocultas, e olhando para seu dragão, mesmo que ele ainda conseguisse se transformar em forma humana, claramente dava para ver que ele ainda parecia com um dragão. De qualquer maneira, ele começou a pensar em um nome para poder dar a ela, e começou a chamá-la de Xiao Ye, o que aparentemente foi do agrado dela, e após perguntar se ela estava com fome, ele resolveu sair para poder caçar alguns monstros para alimentar seu mais novo amigo, ou talvez amiga, eu diria. Em breve, o julgamento que iria determinar se ele poderia entrar em uma universidade ou não estaria chegando, e muitos estudantes tentariam aprimorar suas qualificações buscando por oportunidades do mesmo do lado de fora. Ainda assim, ele não poderia pegar leve, e com certeza aumentar o seu nível agora eram as prioridades, partindo em uma aventura com seu dragão logo em seguida disso. Tinha alguns monstros à frente onde eles poderiam fazer com que ela degustasse de uma boa refeição, e por falar nos monstros, parece que eles avistaram alguma coisa se aproximando. A quantidade de criaturas não era pouca, e essas eram hienas das planícies, que inclusive eram bem mais perigosas do que a raposa cinza sanguinária que ele tinha enfrentado há pouco tempo atrás. No entanto, esse era seu antigo eu, e mesmo que naquela época ele chegou a conseguir derrotar a raposa, digamos que ele acabou sofrendo alguns ferimentos também. Ainda assim, quem estava ao lado dele agora era somente a criatura mais lendária do mundo, que inclusive estava bem empolgada para poder acabar com aqueles monstros em sua frente. Aquele Monte Shibazen com certeza não era mais perigoso para ele, e enquanto seu dragão estava no ar, ele juntou sua respiração ou energia, não sei ao certo dizer o que aconteceu, mas ela lançou uma baforada de fogo enorme, acabando com todas aquelas hienas uma após a outra com facilidade. Com isso o protagonista conseguiu subir para o nível 11, e seu peto subiu para o nível 3 por enquanto, mas logo o protagonista disse para que eles não perdessem tempo com aqueles pequenos, pois tinha uma criatura bem maior que estava esperando por eles já tinha um tempo. Quem apareceu depois foi um leão de 3 cabeças, um chefe de elite de nível 25, e normalmente era necessária uma equipe forte de caçadores somente para poder lidar com um monstro como esse. Mas parece que isso não seria necessário para o jovem protagonista e sua dragoa, e o leão deu um rugido enorme depois disso, preparando em seguida seu ataque, mas antes que ele pudesse finalizá-lo, o protagonista ordenou que seu dragão atacasse juntamente com ele. Logo, ela ativou uma habilidade que eu não entendi bem como funciona, mas se preparando, o protagonista deu um salto no ar, e parece que o fogo era justamente o dragão dele, em sua forma semi-concluída ou algo assim, e logo avistamos o mesmo atacando o leão. Claramente, o ataque da criatura foi interrompido com sucesso, e com isso o protagonista poderia continuar atacando, dando um enorme golpe na criatura, fazendo com que ela fosse para o chão imediatamente, e digamos que acabou sendo bem mais fácil do que ele realmente esperava. Esses monstros de elite ajudavam realmente a aumentar o nível rapidamente, mas mesmo assim ele acabou aumentando seu nível somente para o 14, já seu dragão agora estava no nível 9, e novamente ele tinha recebido mais um mapa do sistema, já que já havia se passado um dia. Isso deixou o garoto empolgado, já que agora gostaria de saber que tipo de item ele iria encontrar em sua jornada que estaria relacionado à sua classe, e logo partiu em busca desse tesouro com a Xiao Ye. Nas profundidades daquele lugar, avistamos algumas pessoas, e essa de cabelo azul dizia ao seu tio que era uma grande oportunidade, perguntando se eles realmente deveriam deixar aquilo daquele jeito, mas parece que eles não tinham o que fazer.
Esse era chamado Sangeé, e ele disse que o reino fortuito precisava de pelo menos 5 pessoas para poder ser ativado, e eles não tinham pessoas o suficiente para isso, sugerindo em seguida para enviar a senhorita Kai para a cidade de Jangai e levasse mais pessoas com eles. Porém, ela mesma disse que isso não iria funcionar, já que, apesar de ela ser bem rápida, isso ainda levaria em torno de um dia para poder retornar a tempo. A garota de cabelo azul revelou em seguida que esses reinos apareciam aleatoriamente, sem contar que as recompensas eram bem maiores do que as masmorras normais, e somente existiam durante 24 horas, ou seja, um dia com certeza não seria tempo bastante para eles conseguirem alguém, e descobrimos que o nome dela era Kinkyu. Sangeé ainda tentou confortar a jovem, dizendo que, com as habilidades dela, ela poderia entrar em uma das maiores academias, e eles com certeza dariam boas oportunidades para ela, mas a garota só achava uma pena deixar aquele reino sem explorar, já que era raro de aparecer. Logo, eles se prepararam para o combate, perguntando quem estava se aproximando, e era justamente nosso protagonista, que apenas disse que eles não precisavam ficar tão nervosos, já que ele só estava de passagem. Sangeé apenas disse que aquele equipamento que o garoto estava não era o que um caçador de materiais deveria estar usando, ou algo parecido com isso, e quem falou em seguida com ele foi justamente a jovem dama Kinkyu. Ela perguntou ao protagonista se ele poderia temporariamente fazer uma equipe com eles, e ele não precisaria fazer nada se não quisesse. Era apenas para eles poderem entrar no reino secreto com eles, e eles dariam uma recompensa ao garoto de em torno de 100.000 Dragon Coins, querendo saber o que ele achava disso. Claramente isso até atraiu a atenção do garoto, mas na cabeça dele, ele só dizia que, para algo despertar o interesse de uma das famílias mais ricas em Jangai, com certeza, deveria haver algumas boas recompensas por lá. Ela complementou ainda que eles só precisavam ter pessoas o bastante para poder atender os requerimentos do reino, e ele não precisaria fazer nada e ainda assim ganharia os 100.000 Dragon Coins. Sangeé comentou que esse tipo de oportunidade não aparecia facilmente, mas o prota comentou que não estava muito interessado no dinheiro. No entanto, eles poderiam cooperar conforme as regras. Apesar de ficarem em silêncio por um tempo, a jovem de antes quis saber se ele estava pretendendo dividir as recompensas com base no desempenho de cada um, e era exatamente isso. O nível médio deles era em torno de 20, e ele parecia ser bem mais fraco do que eles, chegando a fazer a jovem Kinkyu se perguntar se isso era somente arrogância demais, ou se ele realmente estava confiante de suas habilidades. De qualquer maneira, desde que o garoto cooperasse com eles, então eles aceitariam os termos, e para mostrar sinceridade, ela prometeu a ele que as 100.000 moedas de ouro ainda assim iriam contar e ser entregues para ele quando eles finalizassem aquele reino. Dito isso, não tinha mais motivos para o jovem rapaz recusar a oferta da bela dama, e não demorou para vermos eles indo até o lugar que tanto gostariam de ir explorar. Revelar a identidade da Xiao Ye agora para estranhos no deserto com certeza levaria problema para ele, então ele só tinha que fazer com que ela esperasse até ele conseguir as recompensas secretas, e aí poderia invocá-la. Dentro do lugar em si, Sangeé perguntou ao garoto se ele realmente não tinha levado nenhum equipamento consigo, e, ativando uma habilidade relativamente legal, ele puxou do nada uma adaga de dragão, e pelo visto foi isso que ele tinha conseguido do mapa anterior. O mesmo de antes elogiou a arma do protagonista ao vê-la mais de perto, e ele tinha pensado que o garoto era somente um caçador de materiais, e na idade dele, perguntou se ele, por acaso, era algum estudante transferido novo. Mas a jovem, que eu já esqueci o nome, mas aquela de touca, simplesmente disse que o importante era que agora eles estavam trabalhando juntos, e não era para o velho perturbar o garoto com suas perguntas. Repentinamente, uma criatura saiu do solo, e para ser mais preciso, eram justamente zumbis, e avistamos outro que sequer foi apresentado, talvez porque não tem importância na história, tentando tomar a frente para poder defender. Logo, os outros também começaram a atacar, e enquanto o protagonista olhava melhor a composição de equipe deles, parece que eles estavam relativamente razoáveis, ainda mais pelo guerreiro de nível 28, que era o Sangeé, que estava para avançar para a segunda classe. Quem começou a conjurar sua magia depois disso foi justamente a jovem Kinkyu, e assim que ela lançou sua habilidade, vemos um tipo de chuva de bolas sagradas, que, ao mesmo tempo que curava seus amigos, também derrotava os seus inimigos. Ela disse que essa era uma característica única de sua classe, que era um mago da luz sagrada, e apesar de ela poder atacar e curar ao mesmo tempo, o ataque era menor do que os outros magos, e a cura era menos efetiva do que a cura dos sacerdotes. Apesar disso, o prota reconheceu que o dano dela era muito efetivo contra os monstros do tipo zumbi, e alguma coisa começou a acontecer repentinamente, e parece que um monstro de elite havia sido alertado, e a julgar pelo som, estava relativamente perto. Por falar nisso, não demorou para vermos esse monstro de elite surgir, e não deixava de ser zumbi,
mas esse tinha aparência vermelha e ele era bem mais forte também. Sanjie deu o comando em seguida para que o jovem de escudo seguisse, e os dois em conjunto lançaram um ataque em seguida, e enquanto o velho acertava seu golpe, o outro aproveitou para poder atacar também. Porém, alguma coisa de errada definitivamente não estava certa, e o rapaz não estava conseguindo tirar sua espada de volta, mas, além disso, um tipo de veneno começou a sair daquelas criaturas, e o prota percebeu que, para anular aquele efeito, eles precisavam de um sacerdote para isso. Como a jovem Kinkyu era uma maga da luz sagrada, nem mesmo ela poderia ajudá-los nesse momento, e pelo visto até o garoto agora estava sendo sugado para dentro do zumbi. Soltando sua espada que estava cravada também no zumbi que ele estava lidando, ele pulou na direção do jovem de antes para poder salvá-lo, e como o velho pediu para a senhorita cair ajudá-lo, o prota disse que não tinha necessidade disso, e agora eles poderiam deixar com ele que ele daria conta do recado. Nem parece mais a mesma pessoa que estava se lamentando há poucos capítulos atrás. Um dos zumbis de elite foi diretamente na direção do jovem protagonista, mas digamos que isso não seria problema para ele agora, e com suas habilidades, ele deixou todos ali surpresos pelo ocorrido, até mesmo a jovem bela dama, que parecia estar começando a criar algum tipo de interesse no garoto. O velho sequer sabia o que dizer agora, e o prota, devolvendo a espada dele, disse que eles não poderiam voltar agora, e tinham que continuar seguindo em frente. A única coisa que saiu da boca do Sanjie agora foi para descobrir o quão alto era o nível do jovem rapaz, já que era impossível para um estudante recém-transferido ter um poder de ataque tão grande assim. O protagonista apenas respondeu que ele era um estudante de nível 14, e não tinha motivo nenhum para ele mentir a respeito disso, e ele tinha ido para poder fazer o grande teste de prática, ou algo assim. Pelo visto ele não era um estudante do mesmo ano que a jovem bela dama, e na cabeça dela, ela só reconhecia que o garoto tinha uma força superior à do que a do seu tio, que inclusive era nível 24, apesar do jovem estar no nível 14 ainda. Repentinamente, ela acabou sendo atacada por um monstro de elite também, e apesar da jovem ladina tentar avançar para poder defender, quem tomou as rédeas da situação foi justamente o protagonista, que foi mais rápido do que a garota. O nível dos zumbis por ali só iriam aumentar cada vez mais, e ele iria seguir liderando aquela expedição por agora, perguntando se estava tudo bem para eles. Pelo visto, ninguém ali tinha nenhuma objeção a respeito disso, e a bela dama se perguntava se talvez fosse ele a pessoa dos rumores que estavam circulando a cidade de Jangai. De qualquer maneira, a jovem bela dama só disse que contava com o protagonista então, e ele e o tio dela poderiam liderar a frente de batalha, e ela cuidaria do cara que estava ferido, e a senhorita cairia cobrir a retaguarda. A jovem ainda disse que o guardião do reino místico deveria estar na vila, e por fim o protagonista finalmente havia se apresentado para a jovem dama também. Não demorou para vermos o mesmo indo até a vila que estava perto deles, e agora a jovem tinha reconhecido que ele era realmente o garoto dos rumores, que era justamente o domador de dragões que tinha aparecido recentemente. Ainda assim, ela achava isso meio impossível, já que um domador de dragões era para ser a classe mais fraca de todas, mas olhando o desempenho do rapaz, digamos que isso estava totalmente acontecendo do jeito contrário que era para realmente ser. Enquanto avançavam em sua jornada, eles limpavam o caminho até o centro da vila, e pelo que o jovem prota comentou consigo mesmo, a profissão da bela dama não poderia remover o veneno da maldição do portal de teleporte. Isso apenas apareceria quando eles derrotassem o guardião místico, e eles tinham que se apressar agora. Do contrário, o jovem infectado poderia ter o veneno espalhado por todo o seu corpo, se tornando assim um zumbi também. A senhorita Kai disse que ainda não tinha sequer traços do guardião por ali ainda, e pelo visto eles estavam começando a ficar cansados também. O rapaz de antes ainda avisou o velho que havia monstros atrás dele, mas logo depois o mesmo acabou desmaiando e alguma coisa estava se aproximando deles. Essa criatura enorme era o monstro que eles estavam procurando, e segundo a jovem Kai, era realmente ele, e essa criatura, que inclusive estava unida a quem eles estavam buscando, estava dizendo alguma coisa incompreensível. Aparentemente, o protagonista disse consigo que parece que o veneno no corpo do rapaz estava se espalhando mais rapidamente devido àquele guardião que estava na frente deles. Logo, ele deu comando para que eles acabassem com aquela criatura o mais rápido possível, pois ele iria tentar absorver o jovem infectado se eles não fizessem isso, e logo a sequência de ataques começou. Mas parece que os ataques físicos do Sanjie não eram nada efetivos contra aquele monstro, e na vez do protagonista, se isso continuasse, então eles não tinham tempo para poder perder com ataques lentos. Na vez dele atacar, parece que aquele guardião ainda ficou inteiro, e só então ele percebeu que eles precisavam de mais 2 golpes, e eles precisavam ser rápidos. Na vez da criatura atacar,
O protagonista ordenou que a bela dama usasse seus feitiços sagrados juntamente com ele, enquanto era para o velho proteger o jovem caído com a senhorita Kai. O protagonista ativou a habilidade do dragão que permitia que ele transformasse o seu braço, e a bela dama seguiu os conselhos do jovem rapaz, e ambos começaram seus ataques para poder acabar com aquela criatura o mais rápido possível. O ataque em conjunto dos dois foi um total sucesso, o que causou um enorme estrago na criatura logo depois disso, e o velho disse que aquele zumbi era feito de uma fusão contínua entre vários zumbis, e o prota só disse que uma hora o corpo principal dele seria revelado. Nos pensamentos do velho, ele só dizia que, em todos esses anos na família Kim, ele já tinha visto vários tipos de especialistas, e aquele garoto em sua frente com certeza era um profissional oculto. Logo avistamos a parte principal daquele guardião aparecer conforme o protagonista havia dito, e não demorou para vermos ele indo acabar com aquele zumbi, saltando em seguida na direção do mesmo e acabando com ele completamente com suas garras draconianas. Pelo visto, o monstro acabou explodindo depois disso, e finalmente eles haviam conseguido eliminar aquilo que estava dando tanto trabalho para eles. A única coisa que se passava na cabeça da jovem bela dama era que ela nunca tinha visto uma habilidade tão poderosa assim para poder acabar com um chefe de elite com somente um golpe, e ela estava curiosa para saber quem realmente era o garoto. Um baú apareceu logo em seguida, e a bela dama de antes pediu desculpas por julgar o garoto de forma errada, e eles seguiriam com o que ele tinha dito, e dividiriam as recompensas conforme as regras. Até o velho reconheceu que o garoto tinha habilidade para poder solar aquele reino oculto com facilidade, e quem estava atrapalhando ele era justamente eles. Ao abrirem o baú finalmente, eles encontraram algumas poções de fortalecimento e antídotos também, e havia um bracelete que aumentava a força em 16 pontos e a durabilidade em 17. Claro que isso não era o suficiente para algo daquele tipo de reino, e o prota estava desconfiado de que alguma coisa errada estava acontecendo, e a jovem bela dama entregou aquele bracelete ao protagonista. A bela dama comentou que era estranho, já que eles tinham derrotado o chefe, mas ainda não conseguia ver o portal, e a senhorita Kai perguntou o que ela achava de eles olharem ao redor. Digamos que o protagonista percebeu finalmente o que estava acontecendo, isso porque ele tinha olhado em seu sistema, e o chefe de verdade ainda não tinha aparecido, além do que o que eles derrotaram não era o chefe final também. O velho perguntou como que o protagonista sabia disso, e a jovem bela dama complementou dizendo que era verdade, e ela também estava sentindo alguma coisa se aproximando deles, e parece que eles estavam em frente a um lago de miasma. Por falar em lago, nas profundezas desse lago em si, avistamos um tipo de criatura emergindo de lá, criatura essa que tinha vários olhos em seus tentáculos. O protagonista imediatamente percebeu que aquele monstro estava perto, e logo vemos ele saindo das profundezas daquele lugar, e pelo visto esse era o chefe final verdadeiro. No instante em que a criatura foi na direção deles, o velho entrou na frente para poder segurar o ataque dela, mas digamos que ele não teve muito sucesso com isso, e acabou sendo arremessado para longe com muita facilidade. Pelo que pude perceber, ele não era o único que estava sendo visado pelo monstro, e a bela dama foi o próximo alvo daquela criatura. Mas antes que ela de fato pudesse ser apagada da história, quem tomou as rédeas novamente foi justamente nosso prota, que saiu com a princesa em seus braços, como um sigma de verdade, deixando a bela dama um tanto quanto encantada com o garoto. Com a velocidade que ele pulou para poder salvá-la, era fato que eles não iriam cair com estilo. Mas pelo visto estava tudo bem ainda, só que a criatura era simplesmente incansável e estava sedenta para poder acabar com todos eles. Alguma coisa diferente estava acontecendo, pelo visto, e essa pessoa que estava no centro dessa coisa era seu corpo principal, e só agora que eles descobriram que aquele era o chefe verdadeiro daquele lugar. O velho se prontificou para defender seus companheiros, e o jovem que tinha acabado de se recuperar já estava achando que poderia lutar novamente, o que fez com que ele levasse uma bronca do velho, mas infelizmente na hora errada, já que a criatura não perdeu essa oportunidade e aproveitou para poder atacá-lo. Enquanto segurava o golpe do monstro, o velho só revelou que deixaria os ataques por conta do protagonista, e como eles estavam segurando os ataques, a única coisa que se passava na cabeça do protagonista nesse momento era que ele precisava lidar com aquele chefe, e como ele era um zumbi, tinha somente um jeito de acabar com aquilo. Jeito esse que, inclusive, era derrotar o corpo principal, e quando a criatura soltou um enorme rugido depois disso, um tipo de maldição caiu sobre eles, diminuindo todos os atributos deles em 20%. O protagonista conseguiu desviar do ataque que a criatura lançou, e pegou impulso nas correntes dela para poder avançar, mas digamos que quando o monstro percebeu a presença do garoto, a bela dama avisou rapidamente o garoto para tomar cuidado com as correntes. Isso porque a criatura acabou fazendo com que o prota caísse de suas correntes, mas o ataque não acabaria aí, e ela começou a usar as correntes de antes para poder atacar também.
Enquanto os outros estavam tendo problemas para poder defender esses ataques, Aladino de antes atirou uma flecha na mão que estava para acertar o protagonista, o que acabou ajudando ele e muito. Olhando na direção dos seus companheiros, ele reconheceu que, se eles continuassem resistindo dessa forma, todos ali acabariam sendo apagados da história, o que com certeza não era o que ele queria. Novamente usando as correntes como forma de suporte, o protagonista pegou impulso e disse para que seus companheiros voltassem, e por fim conseguiu ajudá-los a se livrar temporariamente dos ataques daquela criatura. O monstro estava sentindo bastante dor, devido aos ataques do protagonista, mas ele continuou atacando os jovens incansavelmente. Antes que uma de suas correntes acertasse o jovem protagonista, ele ativou sua habilidade que transformava seu braço no braço de dragão, e quebrou as correntes dela de uma vez por todas, ou pelo menos parte delas. Agora na frente de seus companheiros, finalmente, o velho comentou que eles não poderiam lidar com aquele chefe por agora, e era melhor que eles retornassem por enquanto. Já a bela dama até chamou o protagonista de uma forma mais próxima, chegando a dizer que eles não eram páreos para aquela criatura, e se eles continuassem, todos ali estariam em perigo. O protagonista apenas disse para que eles pegassem a senhorita Kai e voltassem para a vila, pois provavelmente lá não teria mais zumbis já que eles tinham eliminado todos naquela luta contra o guardião. Quando a bela dama perguntou a respeito do garoto, ele comentou que iria cobrir a retaguarda enquanto eles se retiravam dali, e por fim, a bela dama disse que eles somente poderiam contar com o protagonista para poder lidar com aquilo, já que eles eram completamente inúteis ali. Mesmo sem aquela maldição que reduzia os atributos de todos ali em 20%, com certeza eles não seriam de ajuda de qualquer maneira, e o garoto começou a abrir um portal por conta própria, dizendo que desde que todos eles soubessem disso bem, então ele poderia deixar aquele que realmente poderia cooperar em alguma coisa sair para poder lidar com aquela criatura. Assim que o monstro foi na direção do protagonista novamente, ele somente disse para seu pequeno dragão que agora ela poderia sair e se mover novamente, e agora ela estava muito maior do que antes. Quando os outros olharam para trás para ver o que estava acontecendo, avistaram justamente um dragão gigante lutando contra aquela criatura, chegando a se perguntar se ele tinha realmente invocado um dragão. O monstro estava completamente revoltado pelo fato de estar perdendo, mas digamos que com somente um golpe do dragão do jovem protagonista, ele foi completamente aniquilado, caindo de volta no lago. A senhorita Kai até chegou a perguntar se ele tinha realmente acabado com aquela criatura, e o chefe foi simplesmente desmembrado com somente alguns ataques, o que era de fato algo incrível de se ver. Agora a ficha havia finalmente caído para essa bela dama, e o garoto dos rumores da cidade de Jangai que estavam correndo recentemente era realmente ele, um domador de dragões chamado Lu Fan. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.